Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mário Rocha para mais um vídeo. Bom galera, neste vídeo eu vou trazer a segunda parte do nosso tema de Idade Média. Finalmente eu trouxe a segunda parte, meu Deus do céu. Eu vou falar, como eu disse antes, sobre Igreja Católica, crise da Idade Média e principalmente a peste negra, que eu vou fazer falar uma opinião minha depois, que relaciona a peste negra à Covid-19. Então, se você quiser saber essa opinião, por favor, fique até o final do vídeo, que é uma coisa muito interessante que eu andei pensando sobre isso. A Igreja Católica, o surgimento dela se deu, o surgimento do cristianismo, na verdade, se deu no Império Romano. O cristianismo ele não teve muita aceitação inicialmente. Muita gente morreu, né, naquelas arenas de gladiadores, enfim. Principalmente arenas como o Coliseu Romano, enfim. Só que aí depois da invasão dos bárbaros ao Império Romano, as pessoas pensaram assim: bom, eu preciso de alguma coisa que me dê uma esperança. Psicologicamente o ser humano faz isso. Quando o caos vem, a bomba cai, ele procura alguma coisa que dê esperança para ele. E aí, a igreja Católica, né, já formada, ela veio e falou isso. Eu posso. Vocês me aceitam? As pessoas aceitaram. E aí, como é que a igreja... O que a igreja fez além disso para que ela pudesse ter o poder que ela tem? Até hoje ela tem, por causa disso. Ela fez aliança política com os feudos. Já tinha separação na época de feudo, essas coisas. Um dono de terra que deu partes da sua terra para uma para cada rei, para que ele pudesse governar. E aí a Igreja Católica veio e fez aliança com cada um desses feudos, dessas partes de terras. E aí a Igreja Católica ela ficaria com a parte de conduzir a sociedade, né? Conduzir as convenções sociais, conduzir regras, enfim, de acordo com os preceitos religiosos. Beleza, entendemos isso. E aí, pra que ela precisava disso? Pra poder... Desculpa. O que ela precisava pra isso? Nossa, eu tô... Desculpa, gente. Eu fiquei um pouquinho nervoso agora. Assim, é normal ficar nervoso nessas primeiras videoaulas. Então, mas você vai perdendo o nervosismo. O que ela precisava para poder fazer isso, para poder fazer essa divulgação, poder colocar as pessoas dentro dos preceitos católicos? Ela precisava de cópias dos textos dela. E como é que você fazia isso, sendo que na época, no começo dela, você não tinha nem a prensa? Você pegava pessoas, enfurnava dentro de mosteiros, e falava: você vai estudar religião e vai copiar texto. É essa a sua função. Essas pessoas, os monges copistas. E aí, os monges copistas copiavam, publicavam os textos, beleza. Tanto que tem uma curiosidade, que você que é aluno, que reclama que vai ter que reescrever sua redação do rascunho para poder passar para limpo, você tem que lembrar de uma coisa. Os monges copistas, eles podiam estar na página 3457 do texto, mortos e cansados. Se eles errassem uma coisinha, eles tinham que fazer o texto todo de novo. Todo. Era artístico. E aí, tinha uma outra coisinha que também ajudava. Já ouviu falar da expressão ou vai por bem ou vai por mal? Então, é exatamente isso que vamos ver hoje. Inquisição, gente. O que é o Tribunal da Inquisição? O Tribunal da Inquisição, ele é um conjunto de clérigos do alto escalão da Igreja Católica que julgavam pessoas que eram consideradas pecadoras. Principalmente pessoas que mexiam com ciência ou que eram consideradas bruxas. Nesse aspecto, principalmente mulheres. Haja visto que você tem ainda o machismo muito forte
naquela época. O machismo era muito forte na época. Bom, é até hoje, né? Então pega o que é hoje, multiplica por 3.000, você não chega nem perto do que era, né? E aí, você tinha isso, as mulheres eram consideradas bruxas. E o que principalmente era feito com essas pessoas? Tinham várias formas de tortura e execução, mas a principal, a mais famosa, é a famosa vai pra fogueira, né? Porque era pra eles um tipo era uma crença que você tinha, né? Que a pessoa era pecadora, então ela tinha que queimar na fogueira, tinha uma coisa com o inferno, enfim. Eu não vou entrar no aspecto religioso, só vou falar do aspecto histórico-científico da Igreja Católica. E nos fatos que aconteceram. Os fatos que aconteceram é que ela matou gente, desculpa. Se você for católico, eu respeito a sua crença, eu respeito a sua opinião, mas você não pode negar esses fatos. A crise da Idade Média, ela se deu por vários fatores. Desde do surgimento da burguesia, das cidades, das novas cidades, até o descrédito da Igreja Católica com o renascentismo, iluminismo, essas coisas. Na verdade, o iluminismo ele foi depois da Idade Média, mas já estava começando a borbulhar as ideias, sabe? E aí. Só que tem três fatores que são principais para você entender. Três desses fatores que levaram ao fim da Idade Média. Na Baixa Idade Média tiveram três fatores: guerra, fome e peste negra. Das guerras, é bom você saber que foi quando foram inventadas as primeiras armas de fogo, né? A gente tem armas de fogo, infelizmente, graças à Idade Média. E nós temos também a famosa Guerra dos 100 Anos, uma guerra que durou 116 anos, na verdade, entre a Inglaterra e a França. A Inglaterra e a França, elas tiveram uma rivalidade por muito tempo. E essa rivalidade perdurou até o século passado. Se continua até agora, é muito ínfimo. Mas talvez continue por questões culturais, né? Enfim, você tinha isso, você tinha essa rivalidade. E a Inglaterra e a França entraram em guerra. Essa guerra durou de 116 anos. E tipo assim, acabou com a população. Com todo mundo, na verdade. Guerra não é bom pra ninguém, gente. Eu vou dizer a verdade. A guerra ela não é boa para ninguém. E a fome, que também também causou o fim da Idade Média, o surgimento de um outro período, né, de uma nova era, por muitas mudanças climáticas. Você estava passando por um período de muitas mudanças climáticas, ou seja, foi afetada a produção agrícola, e você também tinha a peste negra, que afetou os trabalhadores. Os trabalhadores não podiam trabalhar, não tinha quem colhesse, plantasse alimento. Já a peste negra, ela é um outro fator, um dos mais importantes. Ela veio oriunda da China, mais especificamente dos navios chineses, da pulga do rato que vivia em navios chineses. E ela se espalhou pelo mundo, principalmente por onde? Pela Itália, Gênova e Veneza. Gênova e Veneza são cidades que se desenvolveram muito, foram as que mais principalmente se desenvolveram na Idade Média. Ela afetou um terço da população europeia. Eu falo mundo aqui, por quê? Porque era o que a gente conhecia de mundo na época. A Europa, a Ásia e parte norte da África. Você não conhecia a parte sul, você não conhecia... Desculpa. Você não conhecia a América, enfim. Você só conhecia aquela parte do Ocidente e do Norte, né? Ocidente e Norte. Essa peste negra, junto com coisas que foram surgindo, né? Pensamentos mais modernos
e negligência por parte de algumas autoridades e da nobreza gerou uma revolta camponesa, revoltas camponesas. Os camponeses, a população, gente, é, são quem vai mudar, quem muda os países. Não é o governo, não é nada disso, é população, tá, gente? O governo, na verdade, ele representa a população. É quase, mais ou menos como o chefe contratando um funcionário. Nós somos o chefe, o governo é o nosso funcionário. Não que seja totalmente assim, né? Porque a gente também tem regras a obedecer que o governo coloca, mas é mais ou menos assim. E essas revoltas causaram um medo nos governos, que deram o seu poder para quem era o dono da terra mesmo, quem era o maioral. E esse maioral se tornou o rei o quê? Absoluto. Origem do absolutismo. Por isso que houveram várias unificações. Vários territórios se juntaram, formaram a Alemanha. Vários territórios se juntaram, formaram a França. Vários territórios se juntaram e formaram a Inglaterra. Enfim, Portugal, Espanha. Enfim, Portugal e Espanha foram os primeiros a se unificar. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa demorar para fazer a aula. Espero que tenha ajudado vocês. Se tiverem alguma dúvida, mandem nos comentários, mandem no meu privado do Instagram, onde vocês quiserem. E eu vou responder, vou procurar responder. Vou procurar responder todos e ajudar vocês da melhor forma possível. Um beijão, um abração e fui! Usem máscara, gente. Ai, eu esqueci de falar. Desculpa, gente. A opinião que eu tinha pensado sobre o coronavírus em relação à peste negra é que, olhando isso aqui, a coisa da Itália que eu falei, é extremamente parecido com o caminho que o coronavírus fez. Então, pra mim, na minha crença, eu acho que é uma chance que a gente está recebendo na vida de aprender a amar o próximo, a ser mais solidário e ter